Aqui. O que vai passar? A gente não gravou. Do livro Espírito da Verdade, tá? Lição 50, Maternidade. Todos estão vendo direitinho? Não. Sim? Sim, Não. eu estou vendo. Estamos, está ótimo, está ótimo. Aqui, para mim, está ótimo. Obrigada. Maternidade, capítulo 14, item 1. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual o anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o som, por algum motivo, se mutou. Então, vamos lá. Repetindo, tá? Do livro Espírito da Verdade, capítulo 50, Maternidade. Capítulo 14, item 1. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual o anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza, na caridade, o vértice da virtude, na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal, nos filhos, a essência do amor, no lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Láurea celeste, na mulher de todas as condições, define inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada. Misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade, em qualquer parte, traduz intercâmbio de amor incomensurável, em que desponta sublime e sempre novo. O ensejo de burilamento e das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhante concessão da bondade infinita, as mães guardam a chave de controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desditosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. O filtro do amor que lhes verte o seio deve o plano terrestre, o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu, a reportar-vos do peito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende-vos assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que, se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. André Luiz. Vamos então, meus irmãos, aproveitarmos o momento em que nos recolhemos nessa oportunidade para o nosso estudo, para refletirmos um tanto mais sobre essa mensagem abençoada que o André Luiz nos traz. É uma história belíssima que ele nos conta e nos faz emocionar. Vamos, então, mergulhar nessa experiência de hoje, buscando sublimar o sentimento de amor que nos convida nossa Mãe Maria como exemplo de amor.
maternal, para que possamos, assim, aproveitando os ensejos da noite de hoje, da reflexão que nos é proposta por André Luiz, nessa experiência abençoada que ele nos traça, para que possamos cada vez mais nos libertarmos dos apegos, das nossas dificuldades e para que possamos, assim, conduzir-nos no mundo, cada vez mais libertando-nos. Envolva-nos, Senhor, envolvendo a nossa querida Cristina, da noite de hoje, que trará as reflexões, a exposição. Envolva, abençoando-nos a todos nós. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Está contigo, Cristina. Graças a Deus. Tá dando para ver aí já, Cris? Já. Já saí. É que eu estava mutada. Tava no mudo. Você mutou todo mundo aí. Mas vamos lá. Nesse capítulo, né, André Luiz intitulou ele Sacrifício de Mulher. E é muito interessante porque ele vai falar, né, são 2 capítulos muito bonitos ao longo da obra, que coube a mim até refletir sobre os 2. Na hora que nós fizemos aquela revisão grande, nós falávamos dos relacionamentos, falamos do trabalho da mulher no lar, e agora vem André exemplificar para a gente com o sacrifício, né? Essa abnegação, essa renúncia que a mãe dele vai fazer. Estou fazendo um spoiler do capítulo, né? Mas vamos lá, Gui, passa logo o primeiro slide. Até ali não voltara ao lar terrestre. Isso já está acontecendo há algum tempo. Apesar do imenso desejo que me espicaçava o coração, às vezes intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não receber auxílio adequado, não contava ali com carinho e apreço de todos os companheiros, reconhecia, portanto, que se houvesse proveito, há muito teria sido encaminhado ao meu velho ambiente doméstico. Cumpria, pois, aguardar a palavra de ordem. Vamos observando aqui a transformação que André vai sofrendo ao longo do livro. Ele está amadurecendo. Ele já consegue entender que, embora ele anseie, ele tenha vontade de voltar, de reencontrar os seus entes queridos, ele sabia que, se isso fosse proveitoso, isso já teria ocorrido. Próximo. Além disso, não obstante desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a responsabilizar-se pela minha permanência na colônia. Então, nós estamos percebendo que André não está na colônia de forma consistente, que ele já possa estar. Ele tem um tutor por ele. Ele fica na colônia porque Clarencio se responsabilizou por ele, né? E isso era lembrado a ele o tempo todo por Laura e pelo próprio Dona Laura e o próprio Tobias, né? Não cansavam de me lembrar desse fato. Diversas vezes tinha ter afrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, mantinha ele sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificava a atitude reservada no desempenho das obrigações concernente à sua autoridade. Outra coisa que nos faz prestar atenção nesse capítulo é a atitude dos espíritos superiores. Né? Nós queríamos colocar, mas se a gente fosse citar várias passagens do Livro dos Espíritos, quando Kardec fala dos espíritos superiores, a gente ia ficar aqui umas 3 horas falando e a gente só tem uma. Então, é importante que a gente perceba que os espíritos superiores, eles nos acolhem de forma sempre, né, silenciosa, de forma tranquila. Eles não são agitados, eles simplesmente comunicam a gente o que a gente precisa fazer. Normalmente, até mesmo quando nós estamos nas nossas confraternizações, que os mentores vêm e falam de uma forma que nós entendemos mais dura, né? Não é de forma dura, é de forma amorosa. Só que nós, como temos uma consciência que diz assim,
não estamos caminhando da forma que precisávamos caminhar. Então, aquilo ressoa na nossa consciência, e aí a gente diz assim, poxa, ele foi duro, né? Eles não vão falar para nós com florezinhas, não, eles vão falar de espírito para espírito, de espírito adulto para espírito adulto. Só que eles com muito mais coerência, com muito mais consistência do que todos nós. Porque nós ainda oscilamos. E André, vamos perceber no slide à frente, o quanto André já está esperando essa visita. Né, próximo. Apenas no Natal, quando me encontrar nos festejos da elevação, tocou levemente no assunto, adivinhando minhas saudades da esposa e dos filhinhos. Comentara as alegrias da noite, asseverara que não andar longe o dia em que me acompanharia o ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperançoso, cheio de bom ânimo. Entretanto, atingíramos setembro de 1940, sem que visse a realização dos meus desejos. Lembrando lá atrás, quando André Luiz estava na casa de Lísias, ouvindo música, quando a colônia Moradia, se a memória não me falha, Moradia ou Morada, começava a falar do estouro da Segunda Guerra Mundial, 1938. Já se passaram 2 anos e André ainda não tinha condições para poder visitar o lar. Ele agora começava a entender. Clarice falou com ele em dezembro. Ele já estava chegando no final de mais um ano. E ele estava dizendo para ele que estava esperando ainda a realização desse desejo. É difícil, né? E muitos de nós, quando nós nos despedimos de um ente querido, nós queremos muitas vezes notícias rápidas dele. E percebam o quanto isso pode ser ruim na presença. Então, é preciso ter paciência, é preciso ter conhecimento da própria doutrina, para que a gente possa ter a certeza de que a vida continua. Né? André não tinha esses conhecimentos todos, ele foi adquirindo ao longo desses anos em que ele está no nosso lar, com o trabalho. Né? Ele trabalhou exaustivamente. Esse trabalho, no capítulo anterior, quando ele foi ao Parque da Música, ele dizia que ele já trabalhava espontaneamente, ele já gostava de estar ali ajudando. Né? Então, olha a mudança que o nosso querido mentor fez ao longo desses 2 anos. Mas ainda não havia sido permitido a ele voltar ao lar, porque ele ainda não estava preparado. Porque o amor que ele tinha aos seus entes queridos não era o amor esse que está o título, né? Sacrifício de mulher. Não é aquele amor pleno que a gente vai estudar ao longo do capítulo. Ele ainda tinha um amor, né? Que ele pensava na minha esposa, nos meus filhinhos, e não naqueles companheiros que ele teve na romagem física. Próximo. Confortava-me, porém, a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação, com serviço útil, nunca descansar, acho que é não descansara. Nossas tarefas prosseguiam sempre sem solução de continuidade, ou seja, o trabalho com uma lei divina é trabalho constante. E em nosso lar não há interrupção, mesmo quando e lembremos que na lei do trabalho, o repouso faz parte da lei do trabalho. Também lá em nosso lar, nós já estudamos isso, né? Todo mundo trabalha durante um período e depois descansa. São convidados a descansar. Eles não param
O trabalho não tem descontinuidade, né? O trabalho é constante. Uma turma sai, a outra entra. Na mesma qualidade de operação. Mas André descansava. Né? Até mesmo, por exemplo, o governador, ele tira 1 dia por ano para descansar. Que ele faz aquela visita à coletividade. Próximo, guia. Habituara-me a cuidar dos enfermos, a interpretar-lhes os pensamentos, não perdia de vista a própria Elisa, encaminhando-a de maneira indireta aos melhores tentâmeos. Então, ou seja, ele começou a entender o que é cuidar do outro. Ele começou a entender que era necessário ouvir o outro, interpretar o que eles estavam falando. Porque muitas vezes ele não ouvia. Né? Então, acompanhar a pobre Elisa, no início, o que ele fez? Ele projetou nela a própria dor dele, de distanciamento. Aqui, ele já está falando com ela de uma outra forma, ajudando a ela a entender o necessário período de descanso, afastamento do noivo que ficou. Né? Ele já está entendendo isso. Esse é o movimento do André de crescimento. Né? É um movimento que nós precisamos fazer. Né? Enquanto encarnados, não precisamos esperar desencarnar para fazer esse trabalho. Só que muitas vezes o que acontece conosco? Nós nos exigimos caminhar de forma muito rápida. Né? Muitos de nós, às vezes, conversando uns com os outros, assim, mas eu já não podia mais estar fazendo isso. Não podia, tanto é que ainda está fazendo. Então, a pergunta não é eu não podia mais estar fazendo isso. Por que eu ainda estou realizando desta forma, se eu já compreendo cognitivamente que esta forma de agir não é a melhor forma para mim? Por que eu ainda me apego às coisas que são transitórias, quando eu sei que eu sou um espírito imortal? Então, esse cuidado de nos ouvirmos, de nos entendermos, também é necessário. E às vezes é necessário passar pelo que o André passa, ouvir o outro, para poder também se escutar. Né? Deixarmos cuidar um pouco do outro, para que a gente possa também se cuidar. Esse trabalho, ele se faz junto, ao mesmo tempo. Não? Nós ajudando ao outro a entender o que eles estão precisando entender, nós estamos também nos ajudando. Então, quando ele conversa com Elisa, que ela precisa entender que o noivo ficou e ela foi, ele está dizendo para ela mesmo, para ele mesmo, olha, eu vim, minha família ficou. Próximo. Ô, Cris, desculpa Oi. te interferir, mas eu acho que essa Elisa é aquela moça que ele, quando jovem, se envolveu, que trabalhou na casa dele como empregada, não é não? Eu pensei que fosse a... Eu troquei, então. Ele se comprometeu a ajudá-la, sabe? A tratá-la como irmã. Ah, tá, desculpa. Então, eu pensei que essa fosse a Eu sei, Heloísa, a neta dela, né? A neta Isso, da Heloísa. Tá, desculpa, então. Tá Corrigindo o joia. erro. Muito obrigado, Gui. Não. Né? Mas mesmo desta forma, né, como você lembrou agora, me corrigindo, muito obrigada, ele está entendendo o movimento do erro dele e da necessidade do resgate, da troca. Né? E olha que, como ele diz, a saudade doía fundo. Em compensação, de longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. Ou seja, de quando em quando ela podia, tinha uma licença, ela vinha visitar. Né? Ela podia fazer isso. E isso é importante a gente lembrar também, né? Porque quem está embaixo não pode ir quem está em cima, mas quem está em cima sempre volta para quem está embaixo. É a parábola do mal rico,
né? Quando Abraão diz para Lázaro que para o mal rico, né, que Lázaro, onde ele estava, ele não podia ir, porque não ia adiantar, porque ele precisava passar por aquela experiência. E quando ele diz, vai até os meus irmãos e digam a eles que eles estão equivocados, ele já tem os profetas todos. Então, nós já temos recursos a mãos cheias para que a gente possa corrigir a nossa atitude. Só que a gente ainda se demora. A escolha é nossa. Próximo. À medida, porém, se consolidava-me, tem aqui alguma coisa tampando. O equilíbrio, consolidava em mim o meu equilíbrio emocional, intensificava a minha ansiedade de rever os meus. Olha, mesmo com o equilíbrio, ele dizendo que consolidando nele o equilíbrio emocional, ele esperava estar consolidando, a ansiedade de rever aumentava. O anseio, a vontade de estar junto com os dele. Então, quando a gente coloca na mesma frase equilíbrio emocional e ansiedade, tem alguma coisa que ainda não está funcionando muito bem. Porque se a gente deseja algo, se a gente espera alcançar algo, a gente não usa a palavra ansiedade. Porque a ansiedade gera desequilíbrio. Né? Toda expectativa, quando ela gera ansiedade, ela vai gerar desequilíbrio na gente. Então, é preciso que a gente procure o equilíbrio e rever. Então, esse parágrafo mostra ainda essa dicotomia que tinha em André. Ele já estava melhor, mas ainda ansiava. Né? Não é só aquele anseio que a gente usa, né, nas nossas canções preces, mas é essa busca, né, de poder rever. Quando que eu vou rever? Quando eu vou rever? Essa é a busca do André. Próximo. Cris, deixa eu perguntar, você não está tendo uma visão clara das... Não, é que no cantinho da transparência fica a foto de todo mundo. Isso é para você só ou é para todo mundo? Eu não sei. Eu estou ouvindo bem. Aparece também. Para mim aparece o cantinho com as pessoas participando e eu peguei o meu livrinho do Nosso Lar para acompanhar, porque aí eu vejo toda a frase. O meu não aparece nada, não. Só aparece a Cris. Só o slide. Está normal. Tá bom, gente. Era só para saber. Vamos lá. Isso, para Deixa mim ela também. tocar o barco dela. Obrigado. Deixa eu ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Peraí. Cris, estava legal. Estava só a mensagem e você lá em cima. Tá, não vou mexer não, que o time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então, lá. A gente lê com uma certa dificuldade. Se eu ler alguma coisa diferente, por favor, me corrijam aí, porque tá a última, normalmente assim, são as duas últimas letrinhas que são cortadas aqui, mas tudo bem. No livro No Mundo Maior, André Luiz vai falar para a gente dessa escada do processo nosso de aproximação dos outros, né? Ele fala, e acho muito bonito naquele livro Sexo e Evolução, do Walter Barcelos, ele comenta isso de uma forma mais estendida, porque o André faz a citação desses degraus dessa escada evolutiva da gente. E é muito interessante, porque o amor está presente desde a lei da atração, né? Quando a gente vai ler no livro Evolução em Dois Mundos, quando você vai ler na Gênesis, os espíritos superiores vão dizer para a gente o quê? Que a atração entre os átomos já é o princípio do amor. Então, o amor é essa aproximação que nós temos. Só que esse amor, ele vai se desenvolvendo na gente. E essa é uma escada que André fala disso no livro No Mundo Maior. Né? Então, ele começa desde o desejo, que é o primeiro degrau. A gente se atrai um pelo outro pelo desejo. E quando a gente só fica no desejo, fica só nesse enamoramento de estar juntos, a gente não cresce.
E vai crescendo gradativamente. A gente vai sair do desejo, né, para a posse, e aí a gente tem aquelas chamadas crises de ciúme, porque você é meu marido, você é minha esposa, você é meu filho, é meu, né? Então, quando ainda a gente está no sentimento de posse, nós ainda temos, já é, e olha como é bonito, já é um sentimento, o primórdio, o desenvolvimento disso que a gente vai chamar de amor. Um dia, né, com a qualidade da virtude pura, a qualidade da prática da caridade, do entendimento, do envolvimento pelo outro, isso começa assim, dessa forma. Depois da posse, você tem a simpatia. Você começa a se sentir atraído por outras pessoas, né? A simpatia é você ficar na mesma vibração do outro, né? O simpático é quando você está no mesmo estágio que o outro. O próximo, se não me engano, é o carinho, né? Você deseja. Isso pode acontecer numa relação só, mas isso é o processo de evolução do nosso estágio de espírito, né? Depois a gente entra no devotamento, que aí a gente é capaz de se dedicar. A página inicial fala muito disso, né? E André Luiz nos lembra, né, que o amor materno é o amor que mais nos aproxima do amor divino, por causa dessa possibilidade desse devotar-se a alguém, e muitas vezes, a maior parte das vezes, sem esperar retribuição, né? Porque esse é o objetivo. Você se devota a alguém, renuncia a muitas coisas, né? Como uma mãe é capaz de fazer renúncias? Nenhuma mãe cobra do filho, né, as noites insones que ela passou enquanto ele esteve doente. Então, isso é renúncia. É capaz de se negar a si mesmo para poder estar com o outro, a ponto de chegar no último degrau, que é o sacrifício. Esse amor-sacrifício é aquele que é capaz de doar a sua própria vida em favor do outro. Né? O que Jesus fez. Descer, se deixar imolar sem necessidade, mas para mostrar o caminho para a gente. Né? Então, ele sacrifica esse ofício santificado do amor. Por isso, o capítulo de hoje tem esse título, Sacrifício de Mulher, porque é uma mulher que vai ser capaz de envolver espíritos com muito amor. Desce não só como um sentimento, né, que quando ela começa a conversar com o André nos capítulos anteriores, de quase um dever pela vida que ela teve com o Laerte, né, mas o quanto ela também, né, sublimou disso tudo para poder estar nesse lugar, de vir resgatar esse amor próximo. Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências em diversas de uma estação a outra. Ou seja, a gente pode ficar preso no desejo, pode ficar preso na posse, preso na simpatia, né? Ele vai dizendo que a gente vai demorando nesse processo. Mas a gente pode subir, e já pode, com o conhecimento que nós temos, nós já podemos fazer esse trabalho com um pouquinho mais rápido. O outro. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com equilíbrio indispensável. Então, é preciso ter equilíbrio. Muito poucas atravessam as províncias da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, a quais se entregam desvairadamente. Então, quando hoje nós vemos muitas vezes noticiários difíceis, é porque ainda os seres humanos estão presos no egoísmo e no ciúme. Então, se não se satisfaz mais, você cria um escândalo. E Jesus nos avisou antes que haveriam escândalos, mas ai dos causadores de escândalos. Próximo, aqui. Reduzido o número percorre os departamentos do carinho, sem se algemarem por largo trecho
aos gnomos dos exclusivismos, ou seja, vamos percorrer carinho sem exigir, né, só para a gente o carinho também. Então, se é o meu companheiro e a minha companheira, o carinho tem que ser só mútuo. O amor é uma energia de expansão, mas amor e expansão com respeito, né? Porque quando ele está falando isso no livro, ele está falando também das relações sexuais. Então, é preciso que a gente também tenha o cuidado de estar atento que não é necessário o apego, mas é necessário sempre respeitar o companheiro. Próximo. E, às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação rumo a novos ciclos de unificação com a divindade. Então, eu disse, né? Então, é preciso que a gente comece a exercitar esse amor, né? Nas suas formas que nós podemos, sempre de forma não egoísta, ou seja, altruísta, né? Pensar no outro, agir em favor do outro, é sempre prática amorosa. Então, praticar o bem, né? E depois que eu entendi a resposta daquela pergunta do Livro dos Espíritos, como, né, Jesus entende a caridade, aí eu descobri que eu não pratico a caridade quase hora nenhuma, né? Por quê? Porque caridade, como entendia Jesus, são aqueles 3 pontos, né? É benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, para ser caridoso, eu preciso agir desta forma, com as 3 coisas juntas. E se eu ainda não consigo, por exemplo, perdoar, eu não sou caridosa. Se eu ainda critico o meu irmão de forma ácida, não é uma crítica construtiva, de forma ácida, né? O que acontece? Eu não sou indulgente com a falta do outro. Então, não é só o outro, aquele que está do meu lado. É qualquer outro. É benevolência para com todos. É tentar ser bom para com todo mundo. É tentar ser indulgente com a falta de todo mundo. Porque se a gente entender que o outro ainda não compreende o que a gente já compreende, já começa a ficar mais fácil. Por isso que só as almas que alcançam esse zênite, né, luminoso do sacrifício, são capazes de se identificarem e se unificarem com a divindade. Por isso Jesus já falou que eu e o Pai somos um. Paulo disse que não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Porque eles já realizaram esse sacrifício, já realizaram esse amor. Próximo. Nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois das saudações carinhosas, comunicou-me o propósito de voltar à Terra. E aí, como todo mundo diz, voltar à Terra, né, o André perguntou para ela, tem certeza? Não foi, Guilherme? Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas surpreendido e discordando de semelhante decisão, protestei. Não concordo. Voltar à carne? Por quê? Internar-se de novo no caminho escuro sem necessidade imediata? Né? Ou seja, voltar à Terra, encarnar de novo. Como assim? A senhora não precisa, tá bem aqui. Né? Qual é o objetivo da encarnação? É expiar as faltas e progredir. Para que a senhora precisa voltar? Olha a mente do André, que é muito mais próxima da nossa. Mas o que ela responde? Né? Vamos lá, primeiro. Pode o espírito, pode ficar nesse meio, pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação?
exemplo, a mãe do André Luiz poderia esperar mais no plano espiritual? Pode. Né? Qual é a resposta dos espíritos, Guilherme? Pode apressá-lo, atraindo por um desejo ardente, pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. Então, o primeiro caso é o caso da mãe do André. Ela quer reencarnar por um desejo de ajudar alguém, que é o título do capítulo, o sacrifício que ela vai fazer. Mas os espíritos, às vezes, por exemplo, como Camilo, no Memórias de um Suicida, ele começou, faz um curso, faz outro curso, adiante, né, recuando diante da prova, pois entre os espíritos indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso como aquele que recusa o remédio para curá-lo. Ou seja, nenhum espírito vai ficar eternamente no plano espiritual. Deus assim o quer. Então, nós no plano espiritual nos preparamos, estudamos e voltamos para provar aquilo que conseguimos. Né? Mas como a gente pode recusar um remédio que vai fazer com que a gente avance, com que a gente progrida? Não pode. Deus não deixa. Próximo. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Eu acho que eu já andei respondendo, né? Não, não pode. Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. Ou seja, para a gente alcançar a perfeição, vamos passar pela prova da reencarnação. Não tem jeito. Então, a gente pode estudar, se preparar, mas vai ter uma hora que nós vamos precisar reencarnar. E nessa hora que nós estejamos o melhor preparado possível. Se nós não estivermos ainda da melhor forma, aproveitemos a doutrina espírita que nos é oferecida para que a gente possa progredir cada vez mais e mais rápido. Porque só depende da gente. A decisão é nossa. Próximo. Mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou. Não consideras a angustiosa condição de teu pai, meu filho? Há muitos anos trabalho para reerguer-me com os meus esforços, e meus esforços têm sido improfícuos. Laertes é hoje um cético, de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. O que fazer, André? Teria coragem de revê-lo em tal situação, esquivando o socorro justo? Né? Então, ela, quando pensa, olha o marido, nas condições em que ele está, ela tentou reerguê-lo da onde ela estava. Só que ele está com o coração ainda muito endurecido e envolvido por entidades que não permitem com que ele desperte a consciência. Próximo. Não, respondi impressionado. Trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora pode ajudá-lo daqui mesmo. Mas ela já tinha acabado de falar que o esforço dela tinha sido improfícuo. Não duvido, no entanto, espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. De que me valeria toda a riqueza material se não pudesse estendê-la aos entes amados? Então, olha só que bonito, né? De que valeria? E é a grande questão que quando a gente pensa, né, na possibilidade da existência de um céu e de um inferno, o que valeria para uma mãe estar num céu quando ela está afastada do seu filho para a eternidade? Opa! Né? Do que aconteceria? O que poderia acontecer? Ela seria feliz? Não. A própria esposa do Laerte está dizendo, eu quero ajudá-lo, porque é um espírito nobre.
É um espírito que já conquistou o amor. Então, para ela, ajudar de longe não vai funcionar. Então, ela volta, porque ela quer ajudar um ente amado. Ela ama, então ela faz. Próximo. Poderíamos, acaso, residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que posso contar contigo aqui, doravante, vou me reunir com a Luísa a fim de auxiliar o teu pai e reencontrar o caminho reto. Então, olha só, a filha já se preparou, já veio, então ela agora vai voltar e vai encontrar com o Laerte. Então, eles vão reestruturar uma família, né? Então, vamos lá, qual é a próxima? Então, nós vamos ver aquele mesmo início, né, que a gente fez aquela escada, de uma outra forma. O início do amor é o apego, né? A gente tem o amor-apego, depois a gente transforma esse amor em respeito, e uma hora ele vai chegar em amor-sacrifício. Mas a origem, né, mesmo naquele momento em que a gente está apegado de forma, digamos, egoísta, já é o germe do amor. Próximo. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos. Isso quem fala é Leon Denis. Leon Denis é um poeta, eu acho ele lindo. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos. Governa-os, fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Amar é sentir-se, viver todos e por todos, é consagrar-se ao sacrifício até a morte, em benefício de uma causa ou de um ser. Então, viver o amor divino é isso. E ele tem uma outra frase, se a memória não me falha, está no Problema do Ser e do Destino e da Dor, que é uma fala que realmente me toca muito, e eu repito muito ela. Né? Nós somos seres que vivemos à beira de um armazém aberto, à míngua, porque o armazém é o amor de Deus por todos nós. E todas as nossas carências, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas são inerentes ao nosso afastamento deste amor. Porque quando nós nos consagramos ao amor divino, nós nos sentimos plenificados. Nós nos sentimos o suficientemente fortes para vivenciar as dificuldades da vida. Claro que isso são almas grandiosas. Né? É a mãe do André Luiz, é um Paulo, mas eles são os nossos modelos. Se eles podem amar desta forma, e nós todos fomos criados na mesma essência, da mesma forma, simples e ignorantes, para alcançarmos um dia a felicidade e a perfeição, então nós podemos. Nós podemos. E acreditar que nós podemos chegar a este amor, né, que consagra o sacrifício, que esquece de si mesmo e se dedica ao outro, isso é possível. Pode temporar um pouquinho ainda para um para o outro, mas é possível. O problema é que quando a gente diz assim, mas o meu estágio evolutivo ainda não é esse. Sim, eu sei que ainda não é. Mas esquece o mais. Porque o mais é uma conjunção adversativa, então ela anula o que você falou antes. Então, vamos mudar. O estágio evolutivo ainda não me permite amar de forma sacrificial, mas me permite amar de um devotamento, me permite amar na forma de um carinho, me permite amar na forma de uma simpatia, e eu vou exercitando o meu amor. Eu vou exercitando as virtudes que vão ser necessárias para que esse amor sacrifício apareça. Próximo. Pensei e retagui. Insistiria, no entanto, com a senhora, existiria, no entanto, com a senhora. Não haverá meios de evitar esta contingência, ou seja, não tem jeitinho para a senhora não precisar voltar?
Resposta: não. Não seria possível. Estudei detidamente o assunto e meus superiores hierárquicos foram acordes no conselho. Então, ela não estudou nem sozinha. Ela fez um tremendo estudo mesmo, porque os espíritos superiores a ela, hierarquicamente, sentaram com ela e viram quais são as possibilidades do Laertes sair da situação que ele está sem a reencarnação dela. E a resposta é: não seria possível. Porque ele mergulharia nas próprias dificuldades, ele repetiria os mesmos erros, se não tiver o acesso à ajuda psíquica dela do lado dele. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Né? O que não me resta senão isso. Não devo hesitar um minuto. Então, ela já está pronta, ela já se preparou para fazer esse mergulho. Né? Pode passar. Tenho em ti um amparo futuro. Não perca, pois, meu filho. Não tem alguma letrinha ali. Não te percas. Tá bom, obrigada. Pois, meu filho. Esse é o teu, não teu. As duas últimas eu tenho adivinhado, mas tudo bem. Não te perca, pois, meu filho. Auxilia a tua mãe quanto puderes transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entre mentes, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem na sombra do umbral, em trabalho ativo de purgação. Lembremos exatamente essa passagem importante. Porque o umbral, né, a palavra que o André usa para representar esse espaço da erraticidade, ela é bastante interessante, porque o umbral é uma passagem, não é um estado. Né? O umbral de uma porta é a passagem. Então, a gente não precisa ficar no umbral. As irmãs deles estão estagiando lá em trabalho ativo de purgação. Estarão novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para o serviço que o Pai nos confiar. Ou seja, as irmãs do André ainda estão nas zonas de sofrimento. Ainda precisam. E olha que tiveram esta mãe como mãe. Né? Então, ela com certeza exemplificou, ela ensinou, mas os espíritos ainda, às vezes, são muito rebeldes e ainda não aprenderam a lição. Porque quando o André acordou a consciência, lá nos inícios do livro, né, ele diz que ele começou a lembrar das orações que a sua mãezinha havia lhe ensinado. Então, ela fez o trabalho dela. Ela foi uma mãe presente, mas os filhos não aproveitaram a oportunidade. Próximo. Mas indaguei, como se encontra ele com a senhora? Em espírito? Não, disse a minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, localizei-o na Terra na semana passada, preparando-lhe a reencarnação imediata, sem que ele nos identificasse o auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o subjugam, talvez com razão, e aproveitamos essa disposição para jungi-lo a uma nova situação carnal. Ou seja, ela, junto com aqueles mentores espirituais e superiores hierárquicos a eles, programaram a reencarnação do Laerte. E aproveitaram esse momento que ele está tentando fugir daquelas mulheres que ainda o subjugam, para que ele possa mergulhar numa nova reencarnação. Aí a pergunta do André é ótima. Mas indaguei, mas isso é possível? E a liberdade individual? Quer dizer, cadê o livre-arbítrio? Pode alguém escolher encarnar pelo outro? Pode a união dos espíritos ser de um determinado corpo sendo imposta por Deus? Certo.
Do mesmo modo que diferentes provas, mormente quando o espírito não está apto a proceder uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torne um instrumento de castigo. E aí a gente troca a palavra castigo aí do finalzinho por instrumento de aprendizado, porque vai ser uma imposição, vai ser um processo expiatório. Mas olha só, o Laerte está num plano inferior há quantos anos? Quanto tempo ele está sofrendo? Então, quando eles programam uma reencarnação para ele e oferecem essa oportunidade de libertação dele, isso não é um castigo, isso é uma bênção. Embora vai ser uma reencarnação difícil, não vai poder ser uma reencarnação fácil, porque ele não fez boas escolhas no passado. Mas essas provas são determinadas por espíritos superiores. Eu recomendo a leitura de uma página do livro Pão Nosso, é o capítulo 76, tem por título Testemunhas. E é um capítulo que mostra isso, que quanto os espíritos superiores endossam a nossa reencarnação, e espero que a gente saia daqui com proveito. Próximo, Guia. Agora já comecei a olhar para o relógio. Há reencarnações que funcionam como drásticos, né? Como processos de limpeza. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a sorver o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esse direito somente quando compreenda o dever e o pratique. Então, não é qualquer um. A gente já precisa compreender que existe um dever e deseje praticá-lo. Quanto mais é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. Preciso quebrar, portanto, as algemas que fundimos para nós mesmos. Fomos nós que criamos as dificuldades, não foi Deus. Se nós seguíssemos em linha reta, não tinha dor e sofrimento, só tinha aprendizado e amor. Mas a escolha é nossa. Aí depois que a gente escolhe o erro, a gente vai precisar sorver o remédio santo. E que nem sempre é doce, muitas vezes é amargo. Essa é a escolha que a gente fez. E esse é o convite que o André faz para a gente prestar atenção e muda o caminho. Eu já disse isso algumas vezes, né, às sextas-feiras no André. André passou pelo umbral há algum tempo. Aí muitos de nós dizem assim, mas se o André passou 8 anos no umbral, como é que a gente não vai ficar no umbral? Mas ele fez essa obra para a gente não ficar no umbral. Olha quanto amor derramado sobre nós. Quantos convites ele faz para a gente ao longo de 16 livros. E nós ainda ficamos manquejando no caminho. Não temos mais esse direito. Nós já compreendemos o dever e precisamos, portanto, praticá-lo. O convite está aí. Próximo, Gui. As infelizes irmãs que o perseguem, entretanto, não o abandonam. E não fosse a proteção divina por intermédio de dos nossos guardas espirituais, talvez lhe subtraíssem a oportunidade da reencarnação. Ou seja, os espíritos ali, às vezes, tão jungidos, tão ligados uns aos outros, que o psiquismo delas poderiam atrapalhar no processo gestacional. E aí ele não lograria, Laerte não lograria a reencarnação.
Então, elas estão sendo afastadas para que o Laerte possa reencarnar. Mas ele não vai ficar livre delas. Ele se comprometeu com elas. Então, elas estão junto deles. Elas passam a ser um compromisso dele também. Próximo. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal até esse ponto? Simples joguetes na mão do inimigo? Não. É claro que não. Essas interrogações, meu filho, me esclareceu a minha genitora muito calmamente, não devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de nos transformarmos em irmãos e adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Não. Deus não permite isso. O mal é ausência do conhecimento, é a ausência do bem. Portanto, haverá sempre uma intervenção divina. Mesmo no caso que pudesse ocorrer a interrupção de uma gestação em função desta interferência psíquica, isso estaria na programação. Como não está na programação do Laerte isso, ele está sendo guardado. Mas essas irmãs precisam também serem ajudadas. E é o que vai acontecer com elas. E essas mulheres, indaguei, o que será feito dessas infelizes? André se coloca muito próximo de nós ainda nesses momentos, né? O que será feito dessas infelizes? Olha como a mãe do André trata elas. Serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio do teu pai. Ninguém ajuda eficientemente identificando forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Crer que está escrito aí? Os que descreem perdem o rumo verdadeiro. Peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real. Então, não tem como ajudar o Laerte sem ajudar as duas mulheres com as quais ele se comprometeu. Que ele também se comprometeu e acabou desviando do caminho. Sem ajudá-las, ela não ajuda o Laerte. Então, se ela quer ajudar o Laerte, ela vai pegar um pacote completo. Por isso o sacrifício. Por isso alguém que ama. Se você não ama, não dá para fazer isso. Porque quando aquela filha reencarna, ela vem com todas as animosidades na tua direção. Todas as dificuldades que ela tem como espírito. Qual o padrão vibratório entre essa mulher mãe e essa filha? Não existe compensação vibratória. Então vai ser uma eterna briga dentro de casa. Só que o amor dela é maior. E o amor tudo pode. O amor tudo vence. Por isso o mal não tem existência real. Porque o que tem existência real é o amor de Deus por todos nós. Então é indispensável amar, André. Não dá para não crer que o amor pode tudo. Senão a gente vai andar no deserto. Próximo. Mergulhando num pântano. Meu pai hoje, um cético. Teu pai hoje, um cético. E essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles no meu regaço materno, realizando nova experiência. Então, ela vai acolher todos eles. Até o próprio Laerte, que vai ser marido dela, né, ela vai se consorciar com ele, ela vai tratá-lo como um filho, educando, orientando, ajudando, para que ele não venha novamente a falir. Então, olha o tamanho
desse amor. Isso é um amor. Então, muitas vezes, nós fazemos comentários muito próximos do que o André fez aqui. Né? Quando uma mãe sofre resignadamente, educando o seu filho, não é de forma a passar mão pela cabeça do filho. Ela nunca vai passar a mão na cabeça desses filhos. Ela vai ser enérgica, ela vai ser vigilante, ela vai demonstrar o caminho do bem, ela vai seguir no bem na frente deles e mostrando para eles o que eles têm que fazer. Então, mas não vão ser filhos fáceis, dóceis, meigos. Vão ser filhos difíceis. E aí muita gente às vezes diz assim, mas por que você insiste tanto com seu filho? Porque não tem como desistir deles. Porque ela ama. E quando se ama, não se tem outra opção a não ser amar. Quando a gente não ama ainda o suficiente, às vezes a gente vira as costas. Relega. Deixa que o outro eduque. Mas quando a gente ama, não tem outra solução. É abraçar e carregar junto. É tirar, como ela diz, o fardo da lama, da ignorância, da ilusão e apresentar a luz que transformou Paulo na estrada de Damasco. Apresentar ao Cristo. Insistir com eles para que eles se evangelizem. Mesmo que seja árdua a tarefa. Não vai ser uma tarefa fácil e ela sabe disso. Próximo, Gui. E mais tarde, quem sabe, talvez, regresse a nosso lar cercada de outros afetos sacrossantos para uma grande festividade de alegria, amor e união. Então, ela não pensa na possibilidade, né? Existe uma possibilidade de não dar certo? Sim, existe livre-arbítrio. Mas quem sabe ela retorna com todos para nosso lar, unindo a família, novos laços, né? Estendendo aquilo que Jesus disse, né? Fazendo o laço da grande família universal. Próximo. Identificando-lhe espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Então, aí o André conseguiu entender o tamanho do amor que a mãe dele tinha e o espírito capaz de renunciar os altiplanos, né, porque já era uma esfera bem superior do nosso lar, para descer a romagem física, para resgatar espíritos a quem ela estava ligada por laços anteriores. Próximo. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo que sabia converter verdugos em filhos e no seu coração, para que eles retomassem o caminho de filhos de Deus. Esse é o trabalho da mãe, que se a gente se reportar a primeira página, né, parece até que a André Luiz, ao escrever a página no livro Espírito da Verdade, estava descrevendo a mãe dele. Né? O que é ser mãe? Como vivenciar a maternidade? Como experimentar ser a mensageira desse amparo, a mensageira de transformar espíritos endurecidos, né, em filhos de Deus. Essa é uma tarefa árdua da maternidade. Mas ninguém recebe, né, uma cruz mais pesada do que o ombro possa carregar. Então, se a gente recebeu filhos difíceis, podemos dar conta deles. Mas Emmanuel lembra no livro Consolador, se enquanto pais, enquanto mães, nós fizermos todo o nosso trabalho, e mesmo assim, eles resolverem pegar o caminho, né, passei 5 minutos, já olhei, peraí, o caminho da esquerda, da direita, não vamos falar de caminho, caminho desvirtuado, tá? Sem esquerda, sem direita, vamos lá. O caminho difícil, a escolha deles. Você não vai ter responsabilidade.
Ela não teve. André parou no umbral, as duas irmãs estão no umbral e ela está no plano superior. Porque ela fez o trabalho dela. Eles não acolheram. Quando foi mãe deles, eles não acolheram. Esse é o último, não é, Gui? Bom, eu passei 5 minutos. Tem tempo para alguma pergunta? Fiquem à vontade para perguntarem se quiserem. Se não, Gui, faça a prece. Então, vamos, agradecer, Cris, foi muito bom. Eu acho que esse capítulo, né, ele é extremamente lindo e belo. Acho que temos muito, né, o que aprender. Vamos, então, lembrar da Mãe de Jesus, Senhora bondosa de amor, que protege toda a humanidade, trabalha junto com seu Filho a fim de que possamos atravessar esses momentos de transição do nosso planeta terrestre. Certamente, aqueles corações que não poderão continuar na Terra em função das escolhas que fizeram de suas rebeldias, sairão para um outro educandário a fim de crescerem de uma forma mais adequada às suas experiências. Mas que todos aqueles, Senhora, que estamos vivendo nesses momentos de transição, muitos que estão em testemunhos de sofrimento e buscando resignação, ampara seus corações, ilumina-os. Faz com que todas as mães do mundo estejam fortalecidas e possam oferecer àqueles que estão junto delas o amor, o carinho, para que todos possamos atravessar e vencer esses momentos de luta. Que a tua divina luz, tua misericórdia, espalhe-se por sobre toda a terra. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja.